Oi, gente. Pois é, vocês já devem estar sabendo do decreto assinado pelo Bolsonaro, com participação do Guedes, que o Ministério da Saúde não participou, o que é bem sintomático, não é? E que abre a porta para a privatização do SUS. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Vocês sabem que eu sou doutor em saúde pública e pesquisei política de saúde, né? Eu trabalhei com política de saúde no meu doutorado e vou, por isso, examinar essa questão, embora isso aqui não seja uma aula. Embora esteja planejando, inclusive, no futuro, oferecer um curso de política de saúde, eu acho que vai ser interessante para vocês também. Mas antes de entrar no vídeo, eu quero falar para vocês que hoje, às 18 horas, eu vou ter uma live com o professor Marcelo. Nós vamos falar de preconceito, nós vamos falar de questões do mundo do trabalho e nós vamos poder abordar, inclusive, essa questão da potencial privatização do SUS, ou pelo menos o seu início, que o SUS já vinha sendo privatizado por dentro, em várias instâncias, mas as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, elas tinham sido justamente um dos lugares onde a iniciativa privada historicamente não se interessava. E eu agora vou até explicar por quê, mas torço para que vocês estejam presentes na live com o professor Marcelo do canal Tumulto, que vai acontecer às 18 horas. Bem, as unidades básicas nunca foram prioridade para a iniciativa privada, porque as unidades básicas de saúde, e não é só no Brasil, isso é histórico, elas nunca foram um lugar especialmente lucrativo para a iniciativa privada. A iniciativa privada sempre se expandiu nas áreas de maior especialização, nas chamadas especialidades médicas, porque essas são as áreas que são altamente lucrativas, né? Então, os setores básicos, mesmo em países que têm muita presença privatizada, muita presença de um setor privado forte na área de saúde, historicamente eram controlados predominantemente pelo Estado. Isso para não falar nos sistemas de saúde que de fato universalizaram a saúde. Só que provavelmente existe alguma forma criativa que o Guedes e os planos de seguro de saúde devem ter encontrado para transformar essas unidades que historicamente não são muito lucrativas para o setor privado, né, em lucrativas para o setor privado. Eu tenho uma hipótese de como é que eles vão fazer isso. Eles provavelmente vão fazer isso através da combinação de subsídios privados com pagamentos da população. Então eles vão criar alguma coisa híbrida. E para pegar um exemplo de uma coisa que é altamente cara, mas que é basicamente subsidiada pelo SUS, nós temos o programa de transplantes no Brasil. O programa de transplantes no Brasil é exclusivamente feito pelo SUS. Todos os transplantes no Brasil praticamente são feitos pelo SUS, mas muitas vezes esses transplantes acontecem em hospitais privados e o SUS está pagando, mas na verdade todo o procedimento e os profissionais, tudo está sendo pago ali, não é? Está financiando um empreendimento que é estritamente, quase que exclusivamente privado, né? Então é muito comum que o SUS, pela chamada rede conveniada, né, subsidie. No caso de transplantes, faz todo sentido, porque você está. É uma situação limite ali, e nós não conseguimos ainda crescer a rede própria do SUS de forma suficiente a atender sem precisar da rede conveniada. Mas no caso das unidades básicas, é a situação inversa, porque praticamente não existe presença do setor privado aí. Por isso que deve ter alguma coisa criativa que eles bolaram para poder, né, por isso que eles estão rindo aí na foto, para poder maximizar os lucros das empresas de plano de saúde e do setor privado de saúde, mesmo nas unidades básicas de saúde, que historicamente nunca foram muito lucrativas para a iniciativa privada. Algumas coisas são importantes de serem comentadas. A nossa Constituição, que coloca o direito de todo cidadão a acesso a serviços de saúde e o dever do Estado, ela esteve inspirada na reforma sanitária italiana, ela esteve inspirada no National Health Service, ela esteve inspirada no sistema de saúde francês, ou seja, ela se inspirou nos sistemas de saúde públicos e estatais, ou seja, e garantia do direito social à saúde como um direito social fundamental, um direito de cidadania, um direito de segunda geração, que foi desenvolvido antes nos países que apostaram
no chamado estado de bem-estar social. E não por acaso, esses são os países que têm os melhores sistemas de saúde do mundo. Quando você vê qualquer ranking dos melhores sistemas de saúde do mundo, quase todos os melhores sistemas de saúde do mundo são os sistemas universais e públicos. Isso não é nenhuma surpresa para mim. Agora, tem um país que tem o pior sistema de saúde entre os desenvolvidos. Vocês conseguem adivinhar qual é? O país que tem o pior sistema de saúde entre os países de primeiro mundo, segundo praticamente todas as estatísticas, todos os rankings, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em geral, fica ali em 33, 34, 34º lugar do planeta Terra, dependendo do ranking que você está examinando, sempre como um dos piores, se não pior, sistema de saúde do mundo desenvolvido. Quando você compara os Estados Unidos com Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, os Estados Unidos perde e perde de lavada. E o que os Estados Unidos têm de diferente em relação a todos esses outros países que eu citei? Os Estados Unidos têm um sistema de saúde predominantemente privado. Isso daí que eu disse, por si só, já seria suficiente para você olhar com bastante ceticismo para a expansão do setor privado dentro do setor saúde. Agora, existem uma série de outros motivos para você ter ceticismo. E eu vou trazer aqui alguns desses motivos. O que os sistemas universais fazem, e tem em geral como objetivo, isso aconteceu no Canadá, tem no nosso Sistema Único de Saúde, e muitos dos sistemas de saúde universais trabalham com essas ideias, são as ideias de prevenção de doenças e promoção da saúde. Ou seja, tentar fazer com que a população não adoeça tanto. Porque é interessante para o sistema, sendo público, para diminuir os gastos em saúde, que menos gente venha adoecer. Então, você trabalha com políticas de vacinação, com políticas de alimentação saudável, com políticas de cidade saudável, você trabalha com políticas de exames preventivos com mais regularidade, todas um conjunto de políticas para buscar evitar que as pessoas venham a adoecer e levem uma vida mais saudável. Já a lógica do sistema privado, isso não faz sentido, porque você só ganha dinheiro se a pessoa precisar usar o sistema. Então os planos ganham de qualquer jeito, não precisa usar. Mas todo o resto de uma rede privada, para que exista lucratividade, o uso do sistema tem que ser constante. Inclusive, quando você olha para ganhos de GDP, o PIB, né? E nesses países, quando o PIB cresce e é arrastado pela área da saúde, ele está representando aumento de gastos na área de saúde, mas não está representando aumento de qualidade de vida. E os gastos, a maioria das vezes, e o caso dos Estados Unidos é um exemplo bom, são gastos privados. São gastos que as pessoas estão tendo com o sistema, mas não estão ficando mais saudáveis por causa disso. Todas essas evidências, além das evidências, por exemplo, do estudo feito na Universidade de Harvard pelo Miles Gilmstead, que eu já postei aqui algumas vezes, esse estudo mostra que nos Estados Unidos quase que metade das falências familiares aconteceram por causa de contas médicas. Porque as pessoas não tinham condição de pagar, vendiam tudo que tinham e abriam falência para poder pagar as contas médicas. Esses são os resultados de você caminhar por um sistema privado. Endividamento da população, falência familiar potencializada por custos altos e cada vez mais atitudes predatórias dos planos de seguro de saúde privados, que atuam mais ou menos como uma máfia, não é? Um intermediário entre você e o serviço. Que muitos de nós pagamos porque estamos envolvidos em um sistema que não tem jeito. Enquanto o SUS não caminhar para um processo de estatização, enquanto ele não caminhar para, de fato, ele ser o que defendiam
os militantes históricos da reforma sanitária brasileira, ou seja, ele ser um sistema de fato universal e de fato que caminha para ser cada vez mais estatizado, e garante isso sem precisar da iniciativa privada. Essa é a direção do SUS que colocaria ele na possibilidade de se tornar cada vez mais forte. Mas esse pessoal não quer fortalecer o SUS, não quer fortalecer a direção da Constituição de um estado de bem-estar social. O que eles querem fortalecer é o potencial de lucro e de lucratividade das empresas de plano de seguro-saúde, de hospitais privados, que, como o exemplo dos Estados Unidos mostra, o lucro deles pode ser altíssimo, mas isso não significa uma população mais saudável. Pelo contrário, a população dos Estados Unidos ela é menos saudável e ela paga mais e se endivida mais e vai à falência mais do que qualquer outra população do mundo desenvolvido. E no mundo desenvolvido, no resto do mundo desenvolvido, na França, no Canadá, ninguém vai à falência por causa de contas médicas, praticamente. É quase que impossível isso acontecer nesses países. Se acontece, são casos raríssimos, por causa da universalidade do sistema. Isso mostra a superioridade de sistemas como o sistema canadense ou o sistema francês. Mas é engraçado que esse povo que fala tanto de resultados parece que ignorar toda essa realidade que grita, né, a olhos nus diante da gente. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe assista minha live com o professor Marcelos, hoje às 18 horas. Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente.